Então, boa noite para quem entrou depois, talvez. Eu vou ficar aqui à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida das aulas, se tiver alguma dúvida de exercício, vou esperar até 19h05 para vocês colocarem, sei lá, erguer a mão, colocar uma lista de ordem, e se ninguém tiver dúvida pontual, aí eu vejo aqui se vocês querem ver alguma coisa específica da aula. Aí a gente conversa melhor, pode ser? Até 19h05 vou deixar aberto aqui. Esse daqui, né, Mariana, que você está se referindo à atividade 3? Beleza. Aqui é dado duas cotas, né? Que é do terreno ali no ponto de interseção das tangentes P e V, e também do próprio encontro do P e V mesmo. Então, vou mostrar aqui no slide para vocês o que é essa representação. Deixa eu só projetar aqui para vocês. Aí depois eu entro na dúvida da Ana. Eu vou pegar um exercício resolvido da aula mesmo para vocês, para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se meia tela vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver, pessoal? Me sinalizem aí se vocês conseguem ler, principalmente o que está aqui na direita. Dá para ver sim, professora. Obrigada. Então, assim, o que é dado aqui, né, nessa atividade 3? Vou ir apontando aqui no slide. Primeiro, a velocidade, que é importante para a gente calcular um dos parâmetros que é solicitado. É dado também que a rodovia é de baixo tráfego, que também a gente consegue prever a distância de parada mínima em vez da desejável, quando é casos assim. A inclinação da rampa 1, então vou pegar como exemplo essa primeira rampa aqui, essa primeira curva vertical, porque nessa representação, né, a gente tem duas curvas. Então, essa primeira, que é uma curva convexa, né, ela tem uma inclinação positiva e aí uma descendente negativa, que é o mesmo caso desse exercício. A ascendente de 6%, né, como é dado, e a outra descendente de menos 4%. Então, apresentando para vocês os dados do projeto. Do projeto não, né, do exercício. E aí também é dada a cota do terreno em P e V. O que quer dizer isso? A cota do terreno nesse ponto aqui, onde eu estou deixando o meu cursor. Então, é dado essa cota e também a cota no encontro das tangentes, que é esse ponto aqui, bem no encontro. Então, nesse caso aqui, do exercício, não se confundam, né? Esse ponto, ele tá abaixo, tá vendo? A cota do terreno tá abaixo da cota de encontro. Então, é como se o terreno tivesse aqui, né? Entre a rodovia, que é essa linha aqui curva, e o P e V. Então, o terreno, ele estaria no meio, mas nesse exemplo que eu peguei, o terreno tá acima. Mas só para vocês entenderem que cota que foi dada. E também mostra que o estaqueamento é a cada 20 metros. Aqui, para vocês também saberem fazer a conta em determinada parte, que não é em estacas, e sim em metros, que coloca lá nas equações. Aí, o exercício, ele pede qual que é a cota do grade da rodovia na estaca P e V. Então, ele pede essa cota aqui, onde eu estou deixando o cursor. E também ele pede qual é a altura de corte. Então, deixa eu só ver a dúvida da Mariana se era a cota. Então, mas eu vou explicar a cota e a altura, porque as duas têm a mesma, parecido o conceito, né? Ela pediu só sobre cota, mas primeiro, então, vou explicar essa parte. Qual que é essa primeira pergunta aqui? Cota do grade da rodovia. A gente tem que descobrir esse ponto aqui. Essa parte
ela é bem matemática, assim, de olhar e ver o que é, o que foi dado e o que a gente tem. Um menos o outro, talvez dê essa cota, ou um mais o outro, já que é na vertical e é no mesmo alinhamento. Vou chegar em outra imagem para ficar ainda mais claro. Deixa eu ver se é nesse slide aqui. Isso. Ó, tá vendo essa flechinha vermelha? Deixa eu até dar um zoom aqui para melhorar. Essa é a flecha, que é um dos pontos que vocês têm que calcular logo antes aqui da cota. Se você tem a flecha e tem essa cota no encontro de P e V, a cota no grade da rodovia não vai ser essa cota dada, menos esse valor, e nesse exercício aqui era 0,75, se você diminuir essa cota dessa distância, você chega na cota do grade. Cota do grade quer dizer onde está passando a rodovia, nesse ponto. Ficou claro, Mariana? Não tô dúvida? Era isso que você queria saber? Mariana e os demais também. E aí, só aproveitando, né, para falar sobre a altura de corte. Aqui também não está o terreno, mas no caso, a gente viu que o terreno está entre as tangentes e a própria rodovia, ela estaria aqui no meio, né? Então, se você tem essa cota que você acabou de descobrir, e a outra distância, deixa eu só ver quanto que daria se eu tenho um exercício aqui, para mostrar para vocês um exemplo mais visual. Ah, sim. Nesse caso, se você tem o valor que você acabou de encontrar, é onde tem que ficar a rodovia depois da terraplanagem. Então, você tem a cota que é dada aqui em cima, de como que está o terreno nessa cota, né? No 653, e você acabou de achar onde tem que ficar a rodovia. Então, se você diminuir a cota do terreno com a cota da rodovia, você vai ter a altura de corte, que é solicitado aqui embaixo. Sei que a Mariana não pediu essa parte, mas já fica um bônus aqui da explicação disso. Agora eu vou ler aqui da Ana. Fiquei com dúvida se o exercício da atividade 1 não é para ser postado nessa aula, pois tem um aviso. O envio dessas atividades deverá ser feito em um único arquivo a ser postado na atividade 3. Não sei te responder, Ana, se tem que ser dessa forma. Eu acredito que foi separado, mas não tem muito a ver com a atividade 3. Você poderia fazer num arquivo só, né? Porque os 3 primeiros, eles são de carregar arquivo. Você pode fazer num PDF só, deixar bem claro atividade 1, atividade 2, atividade 3 e entregar na atividade 3, mas não tem problema, só eu acredito que é bom você fazer separado em cada atividade, que aí vai ficar claro para quem for fazer a correção que é daquela atividade que se refere. Pode falar, Aline, talvez você saiba sobre isso também. Boa noite, professora. Na verdade, o meu é outra dúvida sobre o exercício 3, que para mim não ficou claro, porque a flecha tem a flecha máxima, né? A fórmula dela é em relação ao L, mas eu não tenho. Eu achava que a diferença das duas cotas ia ser a minha flecha máxima, mas não é, então, né? E aí, por eu descobrir, eu tenho duas incógnitas. Isso para mim não ficou claro. Não sei se deu para entender, mas... Acho que sim. Vou explicar e você me fala se eu entendi. O L, você é uma das coisas que você tem que responder, que é o comprimento da curva vertical. Então, você tem que achar ele necessariamente para ir para a flecha. Então, vamos ver a fórmula aqui, a equação do L. Aqui em cima, nesse slide, acho que a parte 2, que tem exercícios resolvidos, vai ter as equações, senão eu volto para o slide 1. Deixa eu voltar para o primeiro slide, que eu acho que aqui não tem a fórmula certinha. Eu já coloco direto aqui. Mas deixa eu abrir o primeiro slide da aula 5. Aqui, Aline, tem uma equação quando a curva é convexa e outra quando ela é côncava. No caso do exercício 3, ela é uma convexa, então você utiliza essa equação aqui, que você vai ter a diferença de inclinações, porque é dada uma inclinação e a outra, né, da rampa e contra-rampa. Você vai ter a distância de frenagem, porque
através dos dados do próprio exercício, você chega aqui numa distância, aí você vai ter que analisar se vai ser a desejável ou a mínima, e aí você consegue colocar nessa equação e chegar no LV. Aí tem umas recomendações, né, que o LV você tem que, de preferência, adotar um múltiplo de 5 ou de 10, ou você pode utilizar também o LV mínimo, mas vai da tua escolha, da escolha do projetista. E aí, é bom você deixar bem certinho no exercício qual foi o LV que você adotou, porque dependendo de quanto que você adota, vai ser o resto dos teus resultados, né? É isso, Aline, ó, você tendo o LV, você consegue partir para o próximo passo, que é o F, né, a flecha, que é em função da diferença, de novo, algébrica das rampas, aí você vai ter o LV e dividido por 8. Aí você encontra aqui o F. Perfeito, professora. E o Fzinho ali, o meu X, vai ser exatamente na metade do meu L encontrado? Então, nesse caso do exercício, você não vai precisar do Fzinho, porque o que está se te solicitando é só ali em P e V, que é a flecha máxima. Mas aproveitando para explicar, né, o que seria o Fzinho. O Fzinho é para você conseguir, como chama? Fugiu a palavra, quando você precisa levar no local. Nossa, fugiu, é muito simples, da engenharia civil, quando você tem o projeto e vai para o local, é locar, não é locar. Enfim, implantar, isso. Quando você precisa implantar a curva. Então, você tem que saber exatamente qual que é a coordenada, por exemplo, desse ponto em vermelho aqui. Então, em que cota que eu tenho que estar com a minha curva nessa distância X, nessa estaca, né? Porque sempre aqui na horizontal é o estaqueamento. Então, a cada ponto aqui, a cada X, você vai ter uma coordenada. Então, nesse caso aqui, o Fzinho, ele é calculado porque você tem a tangente de projeto, né? Porque as tangentes são as retas, então elas se encontram, elas estão ali já no local, as retas. Então, você tem já essa materialização aqui, você consegue fazer essa projeção da reta e, através dela, fazer essa implantação. Então, a cada X, você vai ter um Fzinho. Claro, no Excel é fácil, você acha a função e vai substituindo. O X é sempre a distância a partir do PC, que é onde começa a tua curva. Nesse caso, quando é vertical, PCV, para não confundir lá com a horizontal, que é só PC. Aí, a cada X, então você vai ter o Fzinho. E aí você que arbitra qual que é o X que você quer fazer para cotar. No caso de Fzão, né, na flecha máxima, o X aqui no PIV, se você substituir, vai dar o mesmo valor de F da flecha máxima. Entendi, foi isso que eu fiquei confusa, porque eu fiz e deu igual. Eu falei, gente, tá alguma coisa errada, mas tempo que não precisava. Ok. Isso, que bom que deu igual, porque daí tá certo. Obrigada, professora. Depois, se você puder explicar de novo a distância de parada, que eu fiquei meio confusa. Tá, acho que é aqui mesmo, deixa eu subir. A distância de parada, o conceito dela está lá nas primeiras aulas, onde tem os requisitos mínimos de projeto, parâmetros mínimos de projeto, que, lembrando, né, são 3 principais. Você precisa saber a classe da tua rodovia, e aí, a partir dela, você tem os 3 parâmetros principais, que é que velocidade que você vai ter que atender no teu projeto. A partir dessa velocidade, você vai saber o raio mínimo das curvas horizontais, a rampa máxima aqui das curvas verticais. Vários parâmetros vão ser calculados e vai utilizar essa velocidade de projeto, então é muito importante. Outro parâmetro muito importante é o veículo de projeto, então você vai saber se ele vai conseguir vencer aquelas rampas, se ele vai conseguir vencer aqueles raios, como o exemplo que eu coloquei na aula lá da Serra do Rio do Rastro, se não me engano, que não foi bem projetado para os veículos de projeto, então tem que fazer a volta, né, para conseguir vencer uma curva. E o terceiro item importante dos parâmetros de projeto é a distância de parada, porque você tem que saber no teu projeto quanto que tem que ser essa distância, quanto que tem que ter visível. Não é, vou implantar de qualquer jeito e depois eu vejo qual que é a distância de ultrapassagem, qual a distância de parada, que é quando você avista
um obstáculo, né, e tem que frear. Então, só lembrando, isso que é a distância de parada, um parâmetro muito importante que tem que ser definido no início do projeto. E aí, aqui volta a gente precisar esse parâmetro que é explicado lá no início das aulas, que é a distância desejável nesse caso. Ana, só respondendo, não sei por que está aparecendo que a atividade 1 deve ser enviada na atividade 3, tá, pessoal? Então, já acabei de mandar a mensagem para o suporte pedindo que alterem isso. Atividade 1 sendo enviada dentro da atividade 1 e a atividade 3 sendo enviada dentro da atividade 3, tá bom? Só para vocês não ficarem em dúvida. Tá, obrigada. Imagina. E aí, explicado o que é o conceito, aqui, né, nessa parte, a gente já tem tabelado os valores. Porque o certo, claro, se você tiver uma velocidade entre 30 e 40, você faz uma interpolação ou faz o cálculo, mas tem lá a fórmula de onde vem. A gente sempre mostra as equações, mostra o princípio, mas a maioria das coisas já estão tabeladas, porque varia conforme a velocidade. Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, se a sua rodovia, você definiu que a velocidade de projeto ela é 100 km por hora, você também tem um cálculo para ver qual que é a velocidade média daquele local. Aí a velocidade média vai ser 85 km por hora. Aí, você vai para as outras colunas, que é a distância de frenagem desejável e a mínima. A desejável, você usa a velocidade de projeto para chegar nela. Então, quanto maior a velocidade, maior o espaço que o carro vai precisar para conseguir frear, né? Porque ele está mais rápido. Então, você utiliza ela e é o desejável. Imagina, quanto mais visualização, melhor. Só que mais cara fica a implantação daquela rodovia. E aí, para baixos volumes de tráfego, pensando sempre na economia do projeto, a gente pode utilizar uma distância de frenagem mínima. Então, nesse exemplo de 100 km por hora, seria 157. Ou então, você pode utilizar a equação de distância de frenagem, que é dada, acho que eu não coloco aqui nesse slide de perfil longitudinal, mas lá no início das aulas tem essa equação, que aí você chega num valor bem aproximado aqui. E é assim que você escolhe essa distância de frenagem. Porque as curvas verticais, elas demandam também de você atender essa distância. Porque você não pode fazer uma curva lá com aquele ponto cego, sabe? Quando você tem que chegar no topo da tua curva e é para ter a visualização. É isso que você queria saber, Aline? Era isso, professora. Eu tinha ficado em dúvida na interpretação dela mesmo, mas perfeito, agora entendi. Obrigada. Nada, Fernanda, pode falar. Eu acho que não tá saindo o teu áudio. Ah, tá. Deixa eu ver. Eu perdi tua mensagem. Poderia explicar de novo a diferença entre as cotas P e V que são dadas no exercício? Sim. Deixa eu voltar lá no exercício. Eu vou desenhar, mas vai ficar ruim, tá? Mas, assim, só porque desenhando fica mais fácil. Eu vou abrir um Paint, que sempre funciona. Que aí vai ficar claro. Até para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, a maioria dos exercícios eu pedi para fazer a representação. E até sugiro a fazer à mão, porque é uma forma de entender, né, quando você coloca no desenho. Então, antes de começar, né, esse exercício, eu sugiro também vocês a fazerem esse desenho para entender. Então, já que é uma reta, vamos utilizar aqui. Então, a ascendente de 6% e a outra aqui de 4%. Aí tá falando que o terreno, vou fazer em vermelho. Olha só, apanhando do Paint. Engraçado que vai ficar gravado essa aula. Então, vamos lá. O terreno, vamos fingir que ele tá aqui. Deixa eu só ver a cota.
653. Ele pode vir do jeito que for aqui, mas nesse ponto do meio, ele está abaixo do PIV. Onde que é PIV? Vou apontar aqui para vocês. PIV é esse ponto de interseção aqui. E essa cota aqui, vou fazer um xizinho, fica mais fácil. Esse ponto aqui é a cota do terreno. Então, são essas duas cotas que são dadas. A cota do terreno, então, que a gente desenhou ali em vermelho, e a cota de encontro das rampas, PIV, que eu apontei ali em verde. Essa que é a diferença entre as duas dadas no exercício. Uma é do próprio PIV, ponto de encontro das rampas, e a outra é do terreno. E por quê? Só para fechar a explicação desse daqui. Vou colocar aqui o plano cartesiano, que sempre a gente analisa uma curva vertical com essas duas representações. Então, a gente tem aqui na vertical as cotas e na horizontal o estaqueamento. Então, quando eu te dou uma medida aqui na horizontal, eu vou estar te dando distância entre estacas. Sempre vai, ou se aqui for a estaca 0, vai ser a distância do início da tua rodovia até onde você quer. Então, se eu te desse essa distância aqui, né, medida daqui, vai ser a estaca no PIV. A distância aqui. Daqui até aqui. Enfim. É a estaca de PIV. Agora, se eu te der a distância para cima, né, daqui até aqui, é uma cota. Então, vai ter várias cotas. Vai ter a cota do próprio terreno, a cota do encontro das tangentes, e poderia ter uma terceira, e tem, né? Uma terceira cota, que é a cota da própria rodovia, que eu vou desenhar aqui em laranja. A rodovia, ela vai ser mais reta, né? Não vai ser nem tão curva e nem tão assim, cheia de detalhes como o terreno, e nem tão cartesiana, tão reta como deixa eu ver se eu consigo fazer uma representação aqui. E nem tão reta quanto as próprias tangentes. Então, aqui, a gente tem uma terceira cota, né, nesse ponto, que é a cota da própria rodovia, do grade, que é essa que está sendo solicitada aqui. Então, vou pintar de laranja. Tá vendo? Essas três cotas são as que são envolvidas no exercício. Agora, vocês podem tirar um print aí, se vocês quiserem, que agora está mais bonitinho o desenho. É isso, Fernanda? Me fala aí se ficou claro. Beleza. Pois é, Gabriel, a diferença é grande mesmo, porque a velocidade média, deixa eu voltar aqui, a velocidade média, ela cai bastante também, porque você leva em consideração congestionamento, vários fatores, né, que não faz com que você vá com a velocidade de projeto sempre. Então, ainda mais em um local de baixo tráfego, que você tenha a possibilidade de ir para outra pista, por exemplo, se você tiver
um obstáculo na tua pista, a probabilidade de dar ruim, né, é menor. Então, por diminuir a velocidade, vai diminuir ali a tua distância de parada. Nas aulas eu até repito várias vezes, assim, o melhor seria uma rodovia totalmente plana, totalmente reta, e aí a gente vai ter uma qualidade, um tempo de trajeto muito pequeno, uma qualidade muito grande, só que aí, imagina no sul, que é mais acidentado, ou em serras, né, não tem como a gente deixar tudo reto, então tem essas diferenças que a gente tem que deixar um projeto econômico também, né? E aí tem esses pontos que a gente consegue diminuir um pouco os custos. Que nem aqui, em vez de você fazer um viaduto para continuar uma reta e aumentar a distância de visibilidade, aqui você não demandaria, você conseguiria fazer em volta da própria montanha e diminuir essa distância de visibilidade porque você tem essa brecha. Ah, tá. Eu vou ver aqui a dúvida da Fernanda. Só vou continuar um detalhe sobre o que eu estava comentando com o Gabriel aqui. O ideal seria uma rodovia só reta, enfim, mas também tem perigos nisso. Quem já dirigiu no Mato Grosso do Sul, ou numa rodovia que você cansa de ficar com o volante ali na mesma posição, sabe o quanto é monótono. Então, é risco também, né? Você tem que minimizar ele, ou coloca sonorizadores, coloca uma curva proposital para você ter que ter uma atenção ali, é bem subconsciente mesmo. Você precisa, nem tudo é perfeito, né? Não é porque vai diminuir o tempo de trajeto que é bom, você tem que chegar vivo no lugar, né? Então, nós, como projetistas, aqui em Projeto Geométrico, a gente tem grande responsabilidade também nisso. Fazer a superelevação certa numa curva, você projetar as distâncias de visibilidade certas, né? Deixar todos os detalhes do projeto conforme, se a pessoa respeitar a velocidade do projeto, ela vai conseguir chegar pelos parâmetros geométricos. Agora, o que não depende da gente é outros fatores, né? Do veículo, do condutor, né? Enfim. Agora, outra pergunta aqui do Vitor, que a Fernanda mandou, é que se precisa detalhar a inclinação do talude. Olha, pode, mas como eu coloco lá que não precisa ser em escala e nem, enfim, pode ser à mão, pode ser um desenho mais simples, não precisa respeitar exatamente, mas é bom você fazer que tem o talude, se for misto, né, tem o talude acima da rodovia de um lado, abaixo de outro, ou se for só de corte, os taludes assim, se for só de aterro, ele assim, e colocar uma flechinha, assim, colocando qual que é a inclinação ali. Quanto mais coisa se detalhar do que foi solicitado, melhor. Não custa nada. Aí a Andressa comentou assim, que pegou muita reta indo para o Uruguai, e o sono que dava, pois não tinha nada e ninguém no caminho, só pasto. Sim, é muito perigoso. No Mato Grosso tem muitos canaviais em alguns lugares, né? Aí você vê o carro no final de uma reta que faz aquela curva proposital, geralmente, você vê o caminho que faz no meio ou da lavoura ou da cana mesmo ali, de pessoas que seguiram pela tangente. Então é bem fácil de pegar no sono. Tem gente que dorme, acorda, tá ainda ali. É perigoso. Mas nessa pro Uruguai nunca fui. Já sei que tem que cuidar se eu for. Pode falar, Gabriel. Não, é legal de pensar também que a mesma rodovia vai variar bastante as velocidades de projeto, dependendo do trecho, né? Então, perto de algumas coisas, assim, alguns cruzamentos, umas regiões montanhosas e alguma coisa assim, vai, né, ser usado velocidades menores para pequenos trechos e facilita a vida, né? Porque imagine se for ter que começar a 100 por hora do começo ao fim, né? Um monte de trecho de, sei lá, 200, 300 quilômetros, vai ter que ter muita intervenção.
Exato. E tem até um conceito que é de trechos homogêneos, que geralmente o DENIT ele tem a separação por SNV, que é uma separação da rodovia por códigos, né? Então, do KM0 ao KM20 é um SNV, do 20 ao 40 é outro. Mas além dessa segmentação do DENIT, que eles geralmente separam por características. Então, ou é de um trevo a outro, ou é onde é duplicado, é um mesmo SNV, aí muda a característica, muda o SNV. Eles fazem essa segmentação, porque aí você, na hora de fazer um projeto, você vai ver, projeto em tal SNV, aí identifica bem certinho onde que vai passar aquela rodovia. Mas além desse conceito, né, que o DENIT ele fez esse SNV há muitos anos. Ele vai atualizando, só que nem sempre ainda vai estar a mesma característica. Era duplicado aqui quando foi feito esse SNV, mas agora já aumentou a duplicação um monte, então teria que aumentar o SNV. Aí tem um conceito de projeto mesmo que se chama segmento homogêneo, que você, na hora de fazer teu projeto, você vê as características ali do local. Claro, eu estou falando aqui de rodovias já construídas, onde você tem que fazer uma melhoria nela, uma duplicação, uma ampliação, mas também poderia ter, e tem esse conceito, quando vai implantar do zero. Você vai segmentando em segmentos menores, onde a característica é a mesma. Pode ser o relevo, esse trechinho aqui é serra, esses 20 km aqui é uma serra aqui no meio do nada, e esse vai ser meu SNV porque ele é montanhoso, é o meu segmento homogêneo. Aí depois, enfim, vai pegando as características, e geralmente a velocidade de projeto, ela vai a cada um desses segmentos homogêneos. Então, por isso também não tem como você deixar ela total no projeto todo. Tem essa flexibilização mesmo, de diminuir ou aumentar. E aí, uma curiosidade também, é que essa velocidade de projeto, ela pode ser dada, exemplo, de 100 km por hora em um segmento muito grande, sei lá, de 100 km. Mas depois, na hora de implantar a rodovia, você faz ela para atender os 100 km, beleza? Só que tem um vilarejo ali no meio. Então não foi pela geometria, porque geralmente a velocidade diretriz ela vem da geometria, ou é das curvas ou do relevo. E aí, se fosse pela geometria, pelos parâmetros físicos, iria dar para ser 100 km por hora, mas as características locais não vai ser a velocidade de implantação, a velocidade que chama regulamentada. Então, não é porque a velocidade de projeto foi 100 km por hora que vai ter 100 km por hora lá na placa. Então, você tem meios de diminuir essa velocidade em locais perigosos, seja numa curva acentuada, seja num vilarejo, ou até numa travessia urbana, né? Você vai diminuir, não é porque a velocidade do projeto que vai ser a regulamentada, também tem essa curiosidade. Para aproveitar esses 20 minutos, se ninguém tiver mais dúvida, se tiver, pode levantar a mão, né, se lembrar de alguma dúvida, enquanto eu for mostrando aqui, mas eu vou mostrar um resumo da disciplina, bem resumo mesmo, para a gente ver o que é como um todo, disponha, Fernanda, como um todo o projeto geométrico. Então, o que tem que estar na cabeça da gente quando fecha o olho, pensou em projeto geométrico, essa imagem aqui. Eu vou colocar a tela cheia para ficar melhor de vocês verem que não tem essas marcas d'água atrás. É a tridimensionalidade dela, porque a gente tem que ver a rodovia em planta, que é quando a gente vai projetar as curvas horizontais, né? A gente tem que ver ela no perfil longitudinal, então era lá onde eu estava mostrando para vocês que eu fiz o desenho no Paint, é um corte longitudinal, que você vai ver a cota do terreno, vai ver o grade da rodovia, e no caso, desculpa, no caso quando você vai projetar as próprias curvas, além desses dois itens, né, de perfil do terreno e rodovia, você ainda viria aquelas tangentes, aquelas retas que a gente faz para calcular as curvas. E
o último D, do 3D, é o perfil transversal, que é quando você corta a rodovia, né, pelo outro plano, e você vai ter a sua seção transversal, que você vai ver se ela é duplicada, se ela tem um canteiro central, qual que é a distância de drenagem, os taludes, que nem o Vitor perguntou ali, como que é a inclinação dele, se é uma seção mista, se é uma seção de corte, se é uma seção de aterro. Então, isso aqui, estando claro que é esse o projeto geométrico, a gente só tem que saber o que faz, como, né, como que calcula cada um desses itens para estar projetado. Antes de eu mostrar essa aula, eu só vou mostrar para vocês como que funciona um projeto geométrico na realidade mesmo. Aqui é um projeto do Paraná, que esse aqui é do lote 1 lá de concessões do Paraná, que até começou a operar esse mês, né, o final do mês passado. E aqui é um pré-projeto, é o projeto que é feito antes de conceder a rodovia. Então, ele não tem todo o detalhamento que vai ter um executivo. Então, a gente chama de EVTEA, né, que é um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. E aí, não é tão detalhado, mas a gente já consegue ter uma ideia desses elementos que a gente vai conversar aqui nessa disciplina. Então, primeiro de tudo, o norte, gente. Mapa não pode sair sem norte. Aí as direções, para cá é Curitiba, para cá é Foz, para se localizar. E é bem importante também a gente colocar essa imagem por baixo, porque aí você vai ter uma noção mais clara, se você quiser identificar no Google Earth esse ponto, descer com Street View, para ver realmente o que acontece ali. Outro ponto importante, que eu mostro aqui na disciplina também, as curvas de nível. Nesse caso aqui, como a rodovia já é implantada, ela não pegou todo o relevo, né? Só tantos metros a partir da rodovia que foi de interesse. Então, tem aqui representado essas curvas de nível, né? A altitude, a cota das principais, né? Aqui, o SNV que eu comentei. Deixa eu aproximar aqui. Então, aqui, esse ponto que está apontando aqui, eu não sei por que não está carregando, acho que eu dei zoom errado aqui. Pode falar, Gabriel. O que é os vermelhinhos aí nos projetos? Essas duas regiões ali, parece um talude, não é um talude, porque não está seguindo a curva de nível, mas tem uns vermelhinhos. Cortes que tem que ser feito. Sim, são cortes que tem que ser feito mesmo. Uhum. Porque, assim, por mais que podem não seguir, não sei, aqui, as curvas de nível, é porque são pontos de não visualização, pode ser um dos motivos, né? Por exemplo, aqui, para melhorar a visualização nessa curva, vai ter que ser feito esse corte, ou até acesso a essa via aqui, secundária, mas são cortes, esses vermelhos aqui. Até aqui eu vou mostrar para vocês. Não sei porque não está desembaçando. Deixa eu tentar esperar um pouquinho ver se carrega. Nesse caso, esse ponto em específico não está aqui, até está dando para confundir com esse, que é quando tem base operacional, mas não está aqui nessa legenda. Mas são cortes, tá, Gabriel? Aí, enfim, tem aqui o zoom certo. Que eu tinha falado do SNV. Então, a identificação, essa obra de arte ou essa folha de projeto, ela tem o início no SNV tal, que aqui é uma estadual. Então, BPR 0160, o SNV final. Qual que é o marco de projeto, que é essas plaquinhas, né, que a gente vê na rodovia, eles colocam também qual que é o KM se referenciando por elas, qual que é o KM de projeto, que é diferente do marco, porque uma rodovia, ela existente tem um KM e a projetada pode ser diferente, porque tirou alguma curva, fez um contorno, então muda o KM depois, e claro, vai ser mudada as plaquinhas depois dessas implantações.
E também as coordenadas, né? Muito importante, latitude e longitude, para você se identificar. É mostrado também a faixa de domínio. Aqui, essa obra de arte especial, nesse caso aqui, uma trombeta com rotatória. Aí, quando você tem uma curva, né, para a gente entender lá a curva de transição, que ela vai ter o início da parte de transição, o início da parte curva, o final da parte curva e o final da transição. Então, para vocês verem que é tudo representado. O raio daquela curva, então, também é representado no projeto. Mas o que a gente podia destacar aqui para vocês verem? Bom, então, em planta é basicamente isso. Aí aqui descendo, você tem o perfil longitudinal, ó. Que eu comentei com vocês aqui. As estacas, então, no caso, aqui já é km, porque já está implantado lá no local. Então, a cada 2 km aqui, eu tenho uma divisão e vai aumentando nesse sentido. Ah, não, aqui está a cota e aqui está o km. Isso. E aí, tem tanto o perfil longitudinal da pista existente, que é em verde, quanto da projetada, que é a vermelha. Eu acho que é isso. Rodovia. Isso, pista direita e esquerda, na verdade, nesse caso, a verde é a direita, a vermelha é a esquerda. E aí, representado a cota e as inclinações, ó, quando é rampa, contra-rampa, qual que é a distância, no caso, comprimento daquela curva longitudinal, aqui é D, lá nas nossas aulas é L, né? Aí aqui, ó, PCV, que é o início da curva vertical, PTV, que é o final da curva vertical, e aqui no meio a gente teria o PIV, com aquelas cotas também, que eu mostrei para vocês. E nesse caso, aqui nessa planta, a gente não tem, mas a terceira visualização seria um corte um corte transversal à rodovia, que você teria aí representado que ela ela é duplicada, dependendo do ponto, né? Exemplo, se fizesse um corte aqui no vermelho, que o Gabriel fez uma pergunta, a gente também estaria mostrando o detalhamento dela, do que é esse achurado vermelho. Então, a importância também de complementar. Ah, não entendi aqui em planta o que é esse vermelho. Aí eu sei que aqui, bem onde está esse vermelho, é o meu KM 286. Então, eu vou lá na folha de seção transversal 286, nesse KM, e aí eu vejo, beleza, aqui é um corte, né, no lado direito ou esquerdo da rodovia, dependendo de como que está sendo representado esse corte. Alguma dúvida aqui dessa representação que vocês querem entender melhor? Pode falar. Pode falar. Prof, esse projeto, ele tá muito bonito. Eu não procurei com mais afinco, mas a gente tem um projeto, assim, em PDF, do tamanho certo dele, para a gente olhar na disciplina, será? Na disciplina, não, mas isso aqui tá disponível no site da NTT. Eu vou mandar o link para vocês. Eu posso mandar para você, Gabriel, para você disponibilizar? Pode, por favor. Porque eles disponibilizam esses projetos quando abre para audiência pública, quando abre o edital do leilão, é disponibilizado esses projetos. Só que eu acabei não carregando, eu acho, na disciplina. Eu não lembro se está nos materiais complementares. Mas, de qualquer forma, eu vou mandar. Que é bom para ver, né? Ter depois para consultar, enfim. Beleza, obrigado. Aí que eu vou passar rapidinho, gente, só para mostrar o passo a passo, assim, entre aspas, de um projeto geométrico.
Então, primeiro de tudo, aqui eu coloquei esse balãozinho, até coloquei agora, não está lá na aula, porque eu falo em aulas anteriores. Mas, primeiro de tudo, como comentei antes, a gente tem que saber que classe que é a nossa rodovia para saber os parâmetros mínimos, né? Qual a velocidade de projeto, distância de parada de ultrapassagem e os veículos de projeto. A partir disso que a gente começa o passo a passo. Que, claro, não é um passo a passo, né? É modo de falar, mas, assim, para a gente saber o que tem que ser feito num projeto. Não é essa ordem, não é exatamente só isso que tem que fazer, né? Mas para a gente ter o básico aqui que foi apresentado também na disciplina. Então, primeiro, você tem que ter o teu modelo digital de terreno. Naquele exemplo que eu mostrei para vocês, comentei, né? Só tem uma parte aqui do modelo digital. Mas, geralmente, quando você tem uma implantação, o modelo ele é bem mais preciso ou maior que isso. Não é só ali nesse ponto. Claro que depois que você escolhe o traçado, beleza, pode detalhar só ali. Mas até escolher o traçado é um modelo digital 3D mesmo, que você tem que fazer a escolha do traçado a partir dele, bem detalhado. Aí você vai ter aqui um exemplo, né, do modelo digital, só uma representação. A identificação dos pontos obrigatórios de passagem. Preciso ligar tal cidade a tal cidade, são 2 pontos obrigatórios. Aqui no exemplo, eu coloquei para vocês, né, saindo aqui do ponto C, que pode ser uma cidade, tem que passar por essa ponte, porque ela já foi construída, e tem que chegar aqui nesse outro ponto. Só que do jeito que eu coloquei aqui, não passou nem aqui no alinhamento da ponte, além de passar por um banhado que não é desejável. Então, beleza, mas a gente definiu os pontos obrigatórios de passagem. Depois você tem que definir os alinhamentos. Como que vai ser, então, para passar nesses pontos? Aqui, a escolha várias possibilidades que você vai ter, né, de traçado. Cada projetista pode ter uma ideia. Mas aqui é um exemplo, né? Passei pela minha ponte, saí de um ponto e cheguei no outro, porém, né, pela geometria aqui, por outros motivos, também tive que passar por outra ponte e por uma terceira. E essa foi a escolha aqui das minhas tangentes, que são as partes retas. Então, a gente sempre pensa que é sinônimo, reta e tangente. Depois você que fez isso, você vai ter a interseção entre as tangentes. Vou passar mais rapidinho, porque lá na aula está mais explicado. E aí, aqui a representação, né, dessa interseção. Não confundam com aquela que eu desenhei, aquela é vertical, essa aqui ainda a gente está falando em planta, então aqui é ponto de interseção de tangentes, mas é horizontal. O conceito é o mesmo, né, onde intercepta 2 retas. E aí, né, depois de definir os PIs, você consegue escolher o raio, porque a hora que você faz essa representação, né, das retas, a primeira parte dessas retas, você vai ter esse ângulo em laranja. Esse ângulo é chamado de AC. E esse ângulo, ele tem que coincidir aqui e aqui, no meio do raio. Então, você vai, através já da primeira representação de retas, você vai ter o raio da tua curva. Se ela for uma curva simples, porque a gente tem uma curva simples e de transição. Se ela for simples, é simples assim. Você escolhe o raio e fechou. Se o raio tiver que ser menor do que esses, né, dependendo da velocidade, você tem que ter a transição. Aí tem aqueles cálculos a mais, que está lá detalhado na de transição. Mas passando aqui os passos rapidamente, você então escolheu as retas, você vai ter geometricamente o AC e também o raio. Então, esse ângulo e esse raio é geométrico, vocês não têm que calcular ele. Depois, você vai conseguir calcular a tangente externa. O que é tangente externa? É onde a rodovia não vai passar. Então, pensa, você está saindo dessa reta, você já vai ter que fazer a curva aqui e voltar para outra reta. Então, essa em verde, você não vai passar por ela, ela é a parte externa da tua curva. Vou mostrar aqui que fica melhor. Ó, você vai vindo pela tua reta aqui na rodovia, vai fazer a curva, então essa parte empontilhada é tangente externa, que é chamada, que a gente tem que ter no cálculo para chegar depois nesse PC e nesse PT, mas ela não,
você não vai passar por ali, a rodovia não vai passar por ela. Mas é o próximo passo, então, calcular essa tangente. Então, só para vocês verem, né? Aqui é quando estava reta, sem as representações das curvas, e aqui representando a curva e também essa tangente. Depois a gente vai conseguir, então, calcular o PC e o PT, porque teve essa tangente externa. Então, aqui é a representação de onde que fica PC e PT. Então, lembrando, se a gente tem PI, que foi a primeira coisa que a gente encontrou, e tem essa distância de tangente, a gente consegue encontrar esse ponto. Mesma coisa aqui, se tem essa tangente e tem esse ponto, consegue achar esse outro. Depois, você tem que fazer o estaqueamento. Né? Como que a gente vai fazer de metro em metro? Não é muito econômico, né? Porque o que é o estaqueamento? É você cravar realmente lá no local, na tua locação, esses pontos, para você saber fazer a terraplanagem, onde começa uma curva, onde finaliza ela, tanto vertical quanto horizontal. Então, geralmente, a cada 20 metros num projeto executivo, e nas curvas, diminui essa distância, pode ser até de 10 em 10 metros. Num anteprojeto, num EVTE, por exemplo, você pode fazer a cada 50 metros esse estaqueamento, mas geralmente é mais detalhado. E aí, como que é? Vai colocando uma estaca a cada X metros. Não é sempre que vai ser exato aquela estaca, pode ser que um ponto notável, o que é ponto notável? Onde começa e termina uma curva, ele não chega na estaca 20, vai ser a estaca 20 mais alguns metros, né, gente? Por isso que tem aquela representação, estaca o número mais quantos metros tem, porque não chegou na próxima estaca ainda. Depois disso, a gente acaba a planta e começa o levantamento do perfil do terreno. Então, o perfil longitudinal, esse aqui eu já passei antes, então rapidamente mostrando para vocês, aqui tem o estaqueamento, na vertical as cotas, em vermelho aqui a gente tem o grade da rodovia, então tem pontos obrigatórios de passagem, tem que saber, tenho que sair da cidade 1 e chegar na cidade 2, exemplo. Mas tem uma ponte no meio. Não vou descer com uma reta ali direto para a ponte, tem que fazer duas curvas nesse caso aqui, né? Uma curva côncava, convexa, né? Primeiro e depois uma côncava. E aqui tem representado o perfil do terreno. E aí, a gente não é só desenha, né? Esse perfil, a gente também calcula as curvas verticais, que a gente conversou lá no início dessa aula de dúvidas. Aí encontra as inclinações dessas rampas, encontra onde inicia e onde finaliza essas curvas, né, PCV e PTV, e vai para a seção transversal. A seção transversal, ela é basicamente isso. Você tem que ver se a pista simples é assim, mostra o que está ali no teu corte. Tudo que você enxergar, desde os taludes para dentro. Né? O que é dos taludes para dentro? Tem um conceito chamado offset, que é onde vai ser mexida a rodovia. Para fora dos offsets, você tem teu terreno natural, não é mexido em nada. Então, o que você representa numa seção transversal? Dos offsets para dentro. Então, entra talude, drenagem, acostamento, todos os elementos que foram projetados. E até dá para você representar, como está aqui, o perfil natural. Né, se você tem esse detalhamento, não é todo o projeto que vai ter esse grau de detalhe, porque geralmente a distância dos offsets não passa aí de, vou chutar aqui, 50 metros, pensando em pista dupla, enfim. Então, não é sempre que em 50 metros você vai ter todo esse detalhamento topográfico para ter essa cota bem certinha do terreno. Mas se tiver, também dá para representar. E aí, a partir disso, você vai conseguir fazer os cálculos de corte e aterro. Então, através tanto dessa representação aqui, você sabe que aqui teve que ser feito um aterro e aqui um corte, né? Aqui é uma seção mista que está representada. Então, tanto transversal quanto longitudinal, você tem o detalhamento, onde é corte, onde é aterro, e consegue fazer teus cálculos. Porque a gente sabe que um dos maiores custos, né? Acho que tirando a pavimentação, é com a terraplanagem, porque são pontos de decisão para você passar por um local ou não. Aqui vai dar muito aterro, aqui é mais econômico fazer um viaduto, aqui vai dar muito corte, é mais econômico fazer um túnel. Então, você também tem que pensar, pesar essas decisões. Então,
Você faz o teu projeto, o teu anteprojeto, para saber os cálculos de corte e aterro e vai revendo, né? É um ciclo. Ah, deu muito corte e aterro, vamos mudar essa inclinação aqui, vamos, enfim. Antes de continuar, deixa eu só ver a dúvida do Gabriel aqui. É um projeto de duplicação mais a implantação da obra de arte especial em uma rodovia. Ah, eu acho que eu perdi em que ponto que eu estava na hora que você fez essa dúvida. Ah, então, nesse caso aqui, eu acho que a rodovia já era duplicada. Porque a pista direita... Não, ó. Nesse caso é duplicação mesmo. Aqui, nesse vermelho, já é existente, porque não tem esse achurado cinza. E aí, onde está esse achurado cinza, já vai carregar aqui, é que está sendo a duplicação. Então, é isso mesmo. Nesse trecho aqui, dessa folha de PDF, tem uma duplicação e uma implantação de OAE. Porque tudo que é implantação tem esse achuradinho cinza. Agora só que carregou, né? Tá carregando. Isso. Uhum. E aí, basicamente isso. Aqui fecha o projeto geométrico. Claro que para você dar a sequência, vai ter vários outros projetos acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem ali uma das primeiras aulas que eu mostro, tem acho que mais de 30 tipos de projeto. Você vai ter que ter o ambiental, vai ter que ter de drenagem, de pavimentação, várias disciplinas que vão se conversando. Então, também não dá para dizer que é a geometria que manda, né? Claro, tem que pensar sempre na economia, mas é multidisciplinar aqui. Essa compatibilização é muito importante também. E aí, por último, a gente vai ter os dados preliminares das obras civis necessárias para estimativa de custo. Porque, além de tudo isso, né, que a gente viu aqui, da geometria, tem essas obras, essas OAS, como eu mostrei aqui nesse exemplo, que são exemplos de custos que a gente vai ter e que tem que ser feito. Pontes, enfim. E aí, fechou o tempo da aula, mas se alguém, né, nessa explicação lembrou de alguma dúvida, pode falar que eu posso ir um pouco mais, se alguém tiver alguma dúvida. Professora, eu tenho uma dúvida em relação à seção transversal, que eu estava vendo lá os parâmetros mínimos, né? Então, por exemplo, da largura do canteiro, que o valor desejável é tipo 6 metros na classe 1, por exemplo. Se eu estiver usando uma New Jersey ou outra coisa para separar, é sempre assim? Tem que respeitar? Então, aí lá na norma tem uns asteriscos, assim, dizendo que tem exceções. Eu vou te falar em rodovias concedidas, que é o que eu tenho mais familiaridade. Lá a gente tem a nossa própria norma, que é o PER, né, Programa de Exploração Rodoviária. A gente pega a maioria dos parâmetros do DENIT, mas faz algumas exigências. Lá, então, em rodovias concedidas, a gente fala que deve evitar a New Jersey, ou barreiras de concreto, separadores centrais assim, porque é menos seguro do que ter um espaço ali de canteiro. Só que a gente sabe que tem locais que não tem espaço, principalmente em serra, em travessia urbana, então pode ser feita essa colocação. Então, se o teu estudo disser que pode ser feito, quer dizer, que precisa ser feito essa separação por economia, então é justificável você não atender aquele mínimo desejável da classe. Mas isso não é o ideal. Então, justificando, claro, dá para ser feito. Se não me engano, tem até algumas restrições assim que a norma do DENIT traz para quando você pode colocar esses separadores. Mas agora de cabeça eu não sei qual item, né, em específico. Entendi, é que veio a dúvida porque eu fiquei pensando, quando tem New Jersey, não tem 6 metros na rodovia, e por isso que eu fiquei, ué. Entendi. Outra dúvida é da seção transversal que você apresentou, na pista dupla mesmo, ó, na rodovia duplicada. Ela está em relação à inclinação caindo para o canteiro, mas isso daí é a escolha do projetista?
é a escolha do projetista. No manual ele tem vários exemplos, assim, pode até acontecer de ter o abaulamento em cada uma delas, e metade para um lado e metade vir para o meio, cada uma pode ser toda para fora, é a escolha do projetista mesmo. Geralmente é assim que acontece, né? Mas, porque facilita também numa curva horizontal, que você tem que fazer já a tua superelevação. Então, mas não é regra, não. Pode falar, Thiago. Tranquilo. Não sei se todo mundo está vendo o chat, mas o Thiago falou que tem uma dúvida, vai entrar no celular para você. Boa noite, professora. Boa noite. A senhora pode responder dúvidas referentes ao exercício? Sim, só não vou resolver, né? Mas eu posso dar mostrando a aula, pode falar. A gente está só com uma dúvida no exercício 3, para a gente achar a largura mínima, a gente tem que usar aquela fórmula utilizando a frenagem, como é que pode dizer? Para a gente achar o L, né, para achar os PTV e PCV, a gente vai ter que utilizar aquela fórmula de L mínimo, seria aquela fórmula? Isso, Thiago. Essa fórmula aqui, se a tua curva for convexa, a fórmula, né, para o L mínimo, e se for côncava, é essa equação. E aí também vai depender de qual foi a tua distância de frenagem considerada, né? Se o exercício está falando se tem que ser a mínima ou a desejável, aí se substitui aqui nessas equações. Pode utilizar essa sim. Só que eu até comentei antes, deixa bem destacado qual foi o teu L considerado. Claro. Porque aí porque vai depender dele todo o resto do exercício. Joia. Mais uma dúvida aqui, esse é de um outro colega, deixa eu até pegar aqui, ele não pode entrar porque a mãe dele está doente. Perguntou da cota do grade. Ah, sim. A outra colega já fez a pergunta para ele. Ah, é? Então, tá bom. Do Vitor, né? Acho que isso, acredito que tá gravado, então. Uhum. Tá certo. Então é isso, professora. Obrigado, tá? Nada. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Se não, né, estão liberados, né? Vai ficar gravada essa aula, aí vocês podem ver aqui para tirar o resto das dúvidas de vocês, tá bom? Perfeito, professora, obrigada pela sua participação e disponibilidade hoje. Luiz, se puder encerrar a gravação, agradeço também.